Uma sequência de temporais que inundaram cidades, isolaram comunidades, desabrigaram milhares de pessoas e causaram morte e destruição na Bahia e em Minas Gerais. Um cenário que de tempo em tempo se repete em diferentes regiões do Brasil. Um cenário que expõe riscos agravados por fatores humanos e acende alertas para a necessidade do país estar mais preparado para fenômenos climáticos extremos. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Dia em que cidades da Bahia e de Minas Gerais continuam a sofrer com os efeitos das fortes chuvas que atingem a região desde semana passada. Na Bahia, o número de municípios em estado de emergência subiu para 51. Entre os mais afetados estão Jucuruçu, Itagimirim, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Em Minas, 31 cidades também tiveram estado de emergência decretado. As regiões mais críticas no estado são os vales de Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Até agora foram registradas 10 mortes. Só na Bahia, que foi o estado mais atingido, foram contabilizados mais de 260 feridos e mais de 20 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Esse número inclui 6.300 que ficaram desabrigadas, ou seja, dependem do poder público para ter um local de abrigo. E outras 15 mil que foram desalojadas, tiveram que abandonar seus imóveis, mas não precisam de assistência das prefeituras. O número de pessoas afetadas pela chuva, de alguma forma, passa de 220 mil, segundo o governo baiano. Rios transbordaram, cidades ficaram submersas, pontes caíram e desmoronamentos interromperam estradas, deixando comunidades isoladas. 2 barragens de pequeno porte, construídas pelos próprios moradores, se romperam em Apuarema, na Bahia. Na cidade mineira de Crisólita, também houve rompimento parcial de uma barragem de água. Em todos esses casos, famílias tiveram que deixar suas casas para se proteger. Os temporais destruíram lavouras na região e alguns municípios ficaram sem água potável, dependendo de abastecimento por caminhão-pipa. As fortes chuvas começaram na semana passada por volta de terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os temporais são causados pela zona de convergência do Atlântico Sul, uma faixa de nuvens que se estende da região amazônica até o Oceano Atlântico. Embora esse tipo de fenômeno seja comum na primavera e no verão, a quantidade de chuvas que caiu nos últimos dias é considerada mais volumosa do que o normal. O portal de meteorologia Metsul explicou que os temporais são consequência de uma combinação incomum entre a zona de convergência, um corredor de umidade e um ciclone subtropical no Atlântico Sul, que é algo atípico na costa brasileira. Segundo estimativas de meteorologistas e de autoridades locais, as chuvas são as mais fortes para a região em pelo menos 3 décadas. A previsão é de que nos próximos dias os temporais deem trégua nesses locais, mas o portal Clima Tempo alerta que mesmo chuvas mais fracas podem trazer risco, pois o solo, que já recebeu muita água, está mais saturado. A previsão do tempo também indica que outras regiões do Brasil podem enfrentar temporais ao longo dessa semana. Quando a gente fala de desastres climáticos, os fatores meteorológicos são importantes, sejam eles esperados ou incomuns. Mas os efeitos sentidos pela população também são induzidos pelo papel que o ser humano tem na gestão do uso do solo, tanto nas cidades quanto no campo. Além da quantidade de chuva, alguns elementos costumam aparecer nesses cenários como agravantes para alagamentos, enchentes e deslizamentos. Por exemplo, a ocupação desordenada do território, acúmulo de lixo e falta de planejamento urbano no geral. Em termos ambientais, a destruição da mata ciliar dos rios, a ocupação das áreas de várzeas e o desmatamento das encostas estão diretamente relacionados aos efeitos danosos das chuvas. Isso porque as árvores funcionam como uma camada impermeabilizadora. O desflorestamento fragiliza o solo e as construções irregulares fazem ele ficar instável, mais exposto a deslizamentos. Nesse ponto, vale um alerta para uma mudança recente de legislação que pode agravar esse quadro. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira passada um projeto de lei que altera o Código Florestal
e acaba com um limite mínimo de proteção permanente nas margens de rios em áreas urbanas. Atualmente, em todo o Brasil, é preciso manter uma faixa preservada de 30 a 500 metros na beira dos rios. O texto aprovado acaba com a exigência nacional e deixa a definição desse limite nas mãos das prefeituras. Especialistas dizem que uma das consequências de ter menos vegetação nas margens é o assoreamento dos rios, o carregamento da terra para o leito. Outro risco é que enchentes se tornem mais constantes. Ambientalistas dizem que não faz sentido ter regras muito diferentes entre uma cidade e outra, porque os rios geralmente passam por vários municípios. Então, os potenciais efeitos negativos num local podem prejudicar o corpo da água como um todo. Esse projeto de lei já foi aprovado pelo Senado e agora vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro, um grande defensor da flexibilização de regras ambientais. Ligado ao problema de planejamento urbano, algo que é comum ao Brasil como um todo é a questão de construções irregulares, em zonas de risco e sem padrão técnico adequado, que leva em conta o regime de chuvas da região. Outro ponto que sempre aparece em desastres do tipo é a necessidade de fortalecer os sistemas de alerta da população para a evacuação de áreas de risco, com planos de emergência. Os municípios, em geral, independente do tamanho do município, se ele é grande, pequeno, médio, normalmente os municípios não têm uma infraestrutura para absorver, para dar conta de chuvas torrenciais, de chuvas na medida em que semelhantes a essas que ocorreram nesses últimos dias. Então, esse é o professor Pedro Luiz Cortes, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele falou sobre a importância desse monitoramento preventivo numa entrevista para o portal UOL nesta segunda-feira. Quer dizer, embora seja um fenômeno natural, é possível mapear as áreas que são de maior risco e retirar a população dessas áreas, instalar sistemas de monitoramento para informar se o nível do rio, por exemplo, está subindo muito rapidamente ou está atingindo um valor muito perigoso, para que as pessoas tenham tempo de tomar as ações necessárias, ou seja, escapar do desastre. Por fim, outro ponto que ajuda a explicar a recorrência das tragédias quando chove muito no Brasil é a falta de articulação entre os diferentes níveis de governo federal, estadual e municipal. Eles têm responsabilidade conjunta em relação a desastres provocados pela chuva, mas é o governo municipal que cuida das questões práticas, tanto de planejamento e ocupação do solo quanto de emergências. Só que muitos municípios pequenos e médios não têm estrutura nem um corpo técnico qualificado para adotar medidas eficazes de prevenção. E aí que entra a importância de planos articulados entre os governos estaduais e federal. O Brasil só começou a estruturar políticas nacionais de prevenção e combate a desastres na década de 2010. E ainda hoje os pesquisadores dizem que essas políticas não são aplicadas como deviam. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, o principal marco regulatório do país, foi instituída em abril de 2012. É uma lei que estabelece que as regiões têm que mapear os riscos e divide a responsabilidade entre diferentes níveis de governo. A partir dela, a gestão do risco começou a ser levada em consideração em planos diretores e de zoneamento. Até essa aprovação, infelizmente, foram várias tragédias que evidenciaram a necessidade de uma regulação, como as enchentes em Santa Catarina em 2008, que deixaram 135 mortos, e alagamentos e deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, que mataram mais de 900 pessoas. Apesar da regulação nacional, sempre que acontecem desastres naturais como esses, a gente vê exemplos de falta de articulação entre governos. Neste fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro visitou cidades na Bahia atingidas pelas chuvas e, durante uma entrevista com jornalistas, usou o espaço para voltar a atacar o fechamento de comércio adotado por governos estaduais para conter a pandemia de Covid-19. O presidente comparou o desastre meteorológico que destruiu casas, comércios e lavouras com o que ele chamou de catástrofe de 2020. Não o vírus que já matou mais de 600 mil pessoas no Brasil, mas as medidas de restrição que tentaram combatê-lo. Também no fim de semana, o Ministério de Desenvolvimento Regional anunciou verbas de 5,8 milhões de reais para municípios baianos e também a liberação de valores do FGTS para a população. O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, criticou as ações do governo federal. Em entrevistas nesta segunda-feira, ele considerou os valores baixos e chamou a visita de Bolsonaro de um evento de campanha.
Desastres naturais, como os causados pelos temporais na Bahia e Minas, são um problema antigo no Brasil. Mas cientistas alertam que o mundo está entrando numa era de eventos climáticos extremos por consequência da mudança climática. Em 2021, o Brasil registrou a maior crise hídrica em 90 anos, que afetou a geração de energia. Tempestades de areia atingiram cidades no interior de São Paulo e outros estados, um fenômeno atípico para a região. Países da Europa viram as piores enchentes em décadas e os Estados Unidos enfrentaram incêndios florestais de grande extensão. Nem sempre é possível associar diretamente um fenômeno à crise do clima, mas o consenso entre cientistas é que a emergência climática torna eventos desse tipo mais intensos e mais frequentes. Ou seja, é um contexto que exige mais preparação e prevenção, além de ações para frear o aquecimento do planeta e seus efeitos, enquanto há tempo para evitar quadros ainda mais graves. A chegada da variante Ômicron expôs, entre outros pontos, a importância da ampliação da vacinação contra a Covid-19 no mundo. Esse cenário tem trazido de volta o debate sobre a quebra das patentes dos imunizantes. O Estevão Bertoni está escrevendo sobre o assunto. Estevão, como a quebra de patentes pode influenciar a vacinação ao redor do mundo? O principal entrave para o controle da pandemia de Covid-19 tem sido atualmente a desigualdade na distribuição das doses, que tem se concentrado nos países mais ricos. Esses países já compraram cerca de 90% das vacinas produzidas, enquanto apenas 7% da população dos países de baixa renda completou o esquema com 2 doses. O apartheid vacinal, como vem sendo chamado, contribui para o surgimento de variantes mais transmissíveis, que podem aparecer justamente onde o vírus circula livremente. Existe o temor de que a Ômicron, com sua potencial capacidade de escapar da proteção das vacinas, possa colocar a perder todo o trabalho de imunização nos países ricos. O licenciamento compulsório, popularmente chamado de quebra de patentes, poderia garantir a produção de vacinas em outras regiões, tornando as doses mais acessíveis às nações mais pobres. Em que pé está a discussão sobre as patentes dos imunizantes? A proposta de quebra de patentes de todos os produtos capazes de combater a Covid-19 foi defendida por um grupo de países encabeçados pela Índia e pela África do Sul no final de 2020, na Organização Mundial do Comércio. O Brasil, então alinhado ao governo Trump, se posicionou contra a ideia. Em maio, porém, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que assumiu o cargo no começo de 2021, defendeu a quebra das patentes, mas apenas das vacinas, o que foi comemorado pela Organização Mundial da Saúde. Países da União Europeia são contrários à proposta e dificultam a negociação, que só deve ter algum resultado no começo de 2022. A esperança é que o surgimento da Ômicron faça com que os países flexibilizem suas posições. No Brasil, o Congresso aprovou uma lei prevendo a quebra das patentes, mas o governo Bolsonaro foi acusado de desconfigurá-la ao vetar alguns dispositivos, como o que obrigava os laboratórios a fornecer todas as informações necessárias para a produção das vacinas. Uma campanha vem sendo feita para que o Congresso derrube esses vetos. O texto do Estevão você lê no nexojornal.com.br. Lembrando que o repórter especial João Paulo Charlot está de férias, então hoje a gente não tem o comentário internacional. Do impacto das fortes chuvas na Bahia e em Minas Gerais, a discussão sobre a quebra de patentes da vacina contra a Covid durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participação de Estevão Bertoni e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até lá!